Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim, olha, para a gente pintar nossas flores, botões e o acabamento final para o nosso conjunto de banheiro, né? Para as pecinhas do nosso conjunto de banheiro. Eu vou começar fazendo a pintura das pétalas dos botõezinhos. Vou ter flores amarelas e flores rosas. Para as flores amarelas, eu vou usar o vermelho vivo e o amarelo ouro. Então, o botão, eu vou deixar ele com a pétala mais escura. Eu vou encher com o vermelho vivo, vou encher de quase tudo com o vermelho vivo, colocar amarelo ouro para a pontinha e o branco de luminosidade. Eu vou pintar essa flor aí, lateral, né? Com o amarelo ouro também, ela será amarela. Então, eu vou encher ela inteira com amarelo, eu vou colocar o vermelho vivo, você coloque o vermelho que você tiver aí na sua casa, tá? Vivo, fogo, tomate, escarlate, o vermelho que você tiver aí na sua casa, tá bom? Então, eu vou colocar esse vermelho fazendo as sombras para minha florzinha, essa região aí de baixo, eu vou deixar a sombra bem marcada. Vou passar embaixo aí também fazendo a separação dessa base da flor e da pétala em cima. Vamos misturar bem isso aí. Por enquanto, deixa assim, a gente ainda vai colocar a luminosidade. Vou colocar o vermelho também para essa região central. Aí você diz, eu queria pintar ela de rosa, porque eu disse que ia fazer minhas flores rosa, foi? E amarelas, rosa e amarelo. Vou usar apenas isso para os tons. Você usa aí na sua casa a cor que você gostar. Bom, se fosse o rosa, eu iria encher ela toda com o rosa chá, por exemplo, e ia colocar o púrpura como sombra, ou algum tom equivalente. Logo, os lugares que eu coloquei amarelo ouro, eu colocaria rosa chá. Os lugares que eu coloco vermelho vivo, eu colocaria púrpura. Os lugares que eu colocar branco, eu também colocaria branco, fosse a cor que fosse. No caso, você diz, eu queria pintar ela roxinha. Então, você no lugar do amarelo ouro, você poderia estar colocando o lilás. E no lugar do vermelho, você poderia estar colocando violeta. E no lugar do branco, você coloca o branco do mesmo jeito. Se você quiser pintar ela azul, no lugar desse amarelo ouro, você coloca o azul bebê, ou o azul celeste, ou o azul caribe, por exemplo. Um azul clarinho, turquesa também ficaria ótimo. E no lugar da sombra, você colocaria o azul marinho, ou colocaria um azul mais escuro, o turquesa, o cobalto, enfim, um azul que mostrasse essas separações, que desse uma sombra boa para a sua florzinha. Para todo caso, nós vamos ter outra peça que terá a pintura dessa flor, eu vou fazer ela com rosa, e a pintura dela será desse mesmo jeito. Essa base levará a sombra no mesmo lugar. As sombras de separação dessas partes, dessas pétalas, também será no mesmo jeito. E o branco, a gente vai colocar da mesma forma, tá certo? Olha como eu vou distribuindo esse branco. Eu vou fazendo um contorno em volta dessa região que tem mais amarelo na minha pétala. E vou puxando ele para dentro. Esse puxar, você pode deixar assim mais riscado ou pode emendar bem. Eu vou deixar a minha mais riscadinha. Eu vou colocando uma boa porção, tentando cobrir esse grafite, o mais que der. Olha só, colocando o excesso mesmo e depois eu vou puxando para cima do amarelo. A gente precisa respeitar um pouco essa região do vermelho. O canto que tá esse vermelho, ele precisa aparecer, que são os pontos de sombra. A gente não pode sair cobrindo ele inteiro com o branco, porque aí a gente vai tirar as sombras, essas profundidades desses cortezinhos da pétala da nossa flor, entendeu?
o branco, olha, a parte onde tá o amarelo, eu vou colocando o branco, vou espalhando ele, puxando, deixando riscado ou emendando bem, fica a seu gosto. Essa região aí central, eu vou fazer esse contorninho também e vou puxar ele para fora. Ou seja, o vermelho foi puxado para um lado, o branco é puxado para o outro. Veja que a pintura dessa flor é bem fácil, bem tranquila. Não importa os tons que você use, a pintura dela, no caso essa pintura fantasia, é feita dessa forma, tá? Tem ela um pouquinho mais realista, já tem uma pintura dela aí no canal. E tem ela também, outras pinturas dela dessa mesma forma, assim, de uma forma mais fantasia. Nós temos outras pinturas dessa florzinha no canal já. Aí, olha, eu vou cobrindo esse grafite. Vou puxando, deixando riscadinho. E a nossa florzinha vai ficando prontinha. Tô só arrumando um pouco aí, né, cobrindo um pouco esse grafite, riscando um toquezinho mais, alguns cantinhos. Nessa hora você vai olhando como tá os contornos, tá de seu gosto, se cobriu direito aí o seu carbono, o seu grafite, enfim. Vai fazendo alguns retoques conforme você acha necessário. Eu vou colocar um toquezinho de luminosidade para essa parte aí de baixo, para essa base, tá certo? Olha só. Pouquinho de luz, mas cuidado para não levar esse branco até encostar no branco de cima, dessa pétala maior aí em cima. Deixar um excessozinho e tá pronta a minha florzinha. Esse outro botãozinho, o primeiro eu pintei ele como se fosse da flor, né, da flor amarela. O vermelho com amarelo, ouro e branco. Esse outro eu vou pintar como da flor rosa, púrpura. Olha o quanto eu vou puxando aí do púrpura. Pode encher todo se quiser ou deixar uma parte para colocar o rosa. Como eu quero que os meus botõezinhos fiquem com um tom assim mais escuro, eu vou encher todo com púrpura. E pode colocar apenas o branco, porque você colocando o branco, ele vai deixar rosadinho. O púrpura com o branco dá um tom rosa, né? Então, vou colocar só o branco e já tá tudo certinho. É mais fácil de fazer até do que o botãozinho da flor amarela. Você pode deixar bem emendado os tons ou pode deixar um pouquinho riscado. Essa outra flor eu vou pintar ela de rosa, então eu vou encher ela toda de rosa chá. Vou colocar agora o púrpura como sombra. Você pode estar usando rosa escura, eu quero uma sombra mais marcada, né? Quero que apareça mais forte, então eu vou usar o púrpura mesmo, tá certo? No lugar desse rosa chá, você pode estar usando rosa. Você pode estar usando o tom que você quiser, como eu disse logo no início, alguns guias de cores, né? Para o azul, para o roxinho, enfim. Olha como eu vou colocando e onde eu vou colocando esse púrpura, lembrando que essa florzinha tá mostrando a parte de trás dela e é a única que eu vou pintar assim para esse conjunto. Então, vamos pintar essa e só essa mesma. Agora, essa primeira tem mais uma dela. E os botõezinhos tem em as peças tem botõezinhos. Nessas separaçõezinhas, nesses cortezinhos da borda dessa grande pétala, eu vou sempre colocando essa sombra do mesmo jeito. Não importa se a flor tá de frente ou se ela tá assim de trás, mostrando a parte de trás. Essa região onde é segurada por essa sustentação, eu vou passar o púrpura, olha só, por todo lado. Agora, esse corte desse cone que ela tem, desse copinho, né, que ela tem, aí eu vou levar o púrpura mais longo, tá vendo? Nós temos aí o risquinho como base pra gente, não vai se perder, ela é bem tranquila, é só você observar direitinho.
que a gente ganhe aí uma boa profundidade, uma boa separação. E essa parte aí, embaixo das sépalazinhas, eu também vou colocar um pouquinho de sombra, no encontro da sépala com a flor. Vou marcar toda essa parte aí, e daí a gente vem com o branco, pra gente ganhar uma separação melhor, ganhar as luzes para nossa florzinha. Esses cantinhos eu vou escurecer, lembra? Aqueles cortezinhos que tem na borda da pétala. Do jeito que a gente fez na amarela, a gente faz aí também. Todos ganharão esse toquezinho de sombra, todos esses cortezinhos. É um pouquinho de nada da sombra que a gente vai colocar, né? No caso, eu tô colocando do púrpura. Só pra gente dar uma ideia de que ele está por baixo, de que tem essa outra partezinha que passou por cima, principalmente quando a gente coloca o branco, que faz saltar mais, né? Essa ideia. Aí, eu tô colocando o meu pouquinho de branco, melhorando essa separação desse copinho que tem esse conezinho. E vou colocar para todas as bordas do mesmo jeito que coloquei na amarela. A parte mais difícil seria essa região aí central, porque esse em volta não muda, é do mesmo jeito, olha só. Vou fazer o contorno, aí cobrindo o meu grafite. Vou puxar para a parte de dentro, na hora de puxar essa tinta para dentro, a gente puxa ela riscando ou emendando bem. Essa parte aí que é menor, a gente precisa ter um cuidado para não trazer demais até a sépala, deixar mais afora esse branco. E nessa outra região que é mais aberto, fica até mais fácil de ser colocado o branco. Gente, o pincelzinho para esses detalhes, um pincelzinho menor, um pincel número 6, pincel número 8, tá? Esse que eu tô usando é o número 6. Principalmente para essa parte aí de baixo, que tem as sepalazinhas, a gente tem que ter o cuidado para não puxar demais esse branco e não levar até elas, não atropelar essa parte de sombra que precisa ter aí embaixo. Olha, colocando o contorno, vou emendando. E se você observar, essa é uma flor bem fácil de ser pintada, porque a gente apenas faz esse contorno aí da sombra, olha, que vamos dizer que os detalhes são os mais difíceis, o restante foi preenchimento. A gente vai observando os pontinhos onde a gente coloca as sombras e a luminosidade é bem tranquila. O contorno, e aí a gente puxa esse branquinho. O cuidado que a gente tem que ter é com esse púrpura aí, pra gente não sumir com ele, precisa ficar mais escurinho. Essa outra tá por baixo, eu vou logo fazer ela. Quando a gente faz o que tá por baixo, eu acho que é mais fácil. Não quer dizer que a gente não possa colocar primeiro o que tá em cima. A gente pode sim, não tem problema. Mas se a gente dá uma borradinha no que tá em cima, já estando pronto de baixo, fica a ideia de que realmente ele era assim. Se a gente vai borrando o que tá embaixo, a gente vai ter que fazer a correção porque fica visível que foi um borrão. Pronto, colocado aí o branco, todo desse em volta, chegou a hora de a gente melhorar um pouco os risquinhos, os acabamentos. Veja que eu vou colocar também um pouquinho ainda de branco para essa região muito aberta aí desse copinho, essa parte aí, ó. Tem um espaço muito aberto que poderia levar, né, uma luminosidade. Do mesmo jeito que a outra levou, embora estando em posições diferentes. E aí, gente, fica pronto a nossa florzinha. Essa é a ideia para ela, a ideia de fundo, a ideia de sombra, a ideia de luz e dos nossos botõezinhos também. Nós temos também a pintura da flor de frente, não é? Então, vamos ver agora a pintura dessa de frente.
Esse botãozinho também eu vou fazer com vocês porque ele tá mais aberto, ele tá diferente dos outros. Então, vamos ver como será a pintura dele. Eu enchi ele de amarelo. Vou colocar o vermelho para essa parte de baixo. Como ele já está mais aberto, eu não vou pintar ele todo de vermelho, não é? Deixando ele assim muito escuro. Eu vou pintar ele com amarelo e vou colocar as sombras dele do jeito que eu fiz na flor. Só que eu vou puxar essa sombra um pouquinho mais longa, para deixar ele um pouco mais escuro. Olha só, amarelo ouro de base, o vermelho puxando ele bem mais longo. E fora isso, nós vamos colocar o branco, fazendo esse acabamento de fora, do mesmo jeito que a gente fez na flor. Ou seja, a pintura dele também é bem fácil. Eu vou emendando bem essas tintas, eu não quero essa base muito riscada, se bem que isso aí já é nossa sombra. Vou passar o branco, cobrindo todo esse grafite aí fora. Faço primeiro esse contorno bem grosseiro e depois, olha, eu venho espalhando esse branco. E a gente vai passando por esse em volta. Toda essa região aí de fora, mais amarela, vai levar esse branco, a gente vai colocar do mesmo jeito. Faz o contorninho, cobrindo o grafite, ou cobrindo aí o carbono na sua casa. E puxa, podendo deixar riscado ou não. E apenas isso para esse botãozinho. Aí eu vou arrumando esse branco, vou puxando ele mais, deixando ele um pouquinho mais riscado, porque eu tenho deixado de fato as bordas das minhas pétalazinhas assim mais riscadinhas, né? Bom, gente, vamos continuar colocando o branco só para riscar um pouquinho mais. Nessa hora eu puxo o pincel de lado para deixar mais riscadinho. Essa minha flor, eu vou pintar ela rosa, ou seja, eu enchi ela inteira com rosa chá. Agora, eu estou passando púrpura nesses cantinhos. Eu observo onde tá assim redondinho, aí eu coloco embaixo do redondinho púrpura e puxo para cima da outra pétala. Olha só, tá vendo? A parte arredondada eu deixo para colocar o branco. A parte embaixo dela eu escureço. Um pincel número 14 eu estou usando, mas a minha flor dá para perceber que ela é bem grande, né? Ela é para um conjunto de banheiro, é um desenho para um conjunto de banheiro, eu não fiz ele pequeno. Esses desenhos, esses riscos em si, eles são perfeitos para panos de prato, por exemplo. Fica bem bonitinho para fazer, para serem colocados em conjunto de cozinha, pano de prato, capa de almofada. Você imprimindo eles no tamanho de uma folha A3, fica tamanho ideal. Dá para imprimir também em folhas de A4, mas eu acho que fica um pouco pequeno para um pano de prato, depende de para onde você vai utilizá-los. Agora já venho com o branco. O trabalho com o branco é a mesma coisa. A diferença é que agora eu tô usando o pincelzinho maior. Tava usando o pincelzinho número 8, número 6. E agora eu tô usando o pincel número 14. A minha flor é maior, não tem muitos detalhes, então dá para eu trabalhar com pincel bem maior também. Olha só, eu vou distribuindo o branco do mesmo jeito, vou fazendo esse contorno aí do lado de fora, marcando a região que tem o grafite, vou cobrindo ele e vou puxando meu branquinho aí pra cima desse rosa chá, pouco pra cima do púrpura e bastante pra cima do rosa chá. Vou deixando um pouco riscado, não tô emendando bem. Veja que fazer, né, com um pincel assim maior é um trabalho bem mais rápido, mas depende muito do tamanho que você tenha imprimido o seu desenho, viu? Tamanho que seja. Até porque o tamanho do pincel, ele vai variar muito do tamanho do seu desenho. Vou colocando aí o branquinho em volta, vou colocar do mesmo jeito que eu fiz para as outras. Vou fazer essa porque, como eu disse, fazer ela assim completa,
Como eu disse, eu não vou pintar todas as peças com vocês. Uma das peças tem essa flor novamente, só que eu enchi ela toda com amarelo ouro. Coloquei as sombras com o vermelho, vermelho vivo, e o branco coloquei do mesmo jeito que eu tô colocando nessa. Apenas isso. Amarelo ouro, vermelho vivo e branco. E no caso dessa, rosa chá, púrpura e branco. Já fiz a região central, agora eu vou terminar essas duas últimas pétalazinhas, sempre colocando esse contorninho de fora inteiro. Para a parte de dentro eu vou parando, não trago até o centro, porque essas pétalas, elas não se cortam até chegar nesse centro, elas cortam apenas, elas têm uma entrada apenas nessa borda do lado de fora. Então, a gente deixa ela assim mais curtinha mesmo, esses cortezinhos mais curtinhos. Vou terminar de preencher essa parte aí, sempre deixando riscadinho. Depois que você terminar todo esse preenchimento, aí você dá uma olhada no geral, para ver se não tem algum cantinho que você queira colocar um pouco mais de branco, colocar um pouquinho mais de sombra, arrumar um pouquinho mais. Olha só, aí eu tô colocando um pouquinho mais de branco para essa região central. Essas flores, elas não apresentam um pistilo, até tem se ela estiver bem de frente mesmo. Mas quando elas estão assim, mais de lado, não aparece. Agora, gente, vamos ver como eu fiz o acabamento final das minhas peças. Eu saí utilizando para esse acabamento final azul marinho, berinjela e branco. Olha, você pode usar só azul marinho, só berinjela. No lugar de berinjela, você pode estar colocando púrpura, uva, magenta, a cor que você quiser. Você pode estar também substituindo o azul marinho por outro tom, claro. Aí, eu tô mesclando o azul marinho e o berinjela. Eu vou colocar os dois tons, tenho colocado os dois tons. Teve lugar que eu coloquei até só o azul marinho. Preenchi mesmo essa região aí, bem cheinho, pintando mesmo. Passei até um pouquinho para cima da folha, tá vendo? Agora, eu vim com o branco fazendo o acabamento lateral, com batidinhas. Por que que eu faço com essas batidinhas? Porque dá a ideia que é um monte de pétalazinhas que tem aí nesse em volta. Se você só pintar ou só esfumaçar, isso aí vai sumir aí em cima. E eu quero dar a ideia de que eu tenho um cachinho de flor aí, só flores, tá? Tô colocando um pouco mais de berinjela, de azul marinho, só para reforçar mais, porque na hora que a gente coloca o branco em cima, tem mais tinta solta aí para se mesclar. Agora, eu vou pegar branco, eu tô usando o pincel número 14, mas porque eu quero flores grandes, tá? E vou formar as minhas flores, olha só. Eu tô pegando tinta na quina do meu pincel. Aí, eu deixo essa quina pro lado de fora, pressiono o meu pincel em cima do meu tecido, puxando para o centro de onde eu quero que seja o centro da minha florzinha. Essa parte de fora, eu vou colocando só umas batidinhas mais soltas, assim, mais apagadinhas, tá? Só para dar a ideia de que tem flores ali também. Olha só, pressiono o meu pincel e puxo. Eu gosto de fazer rápido. Quando eu faço rápido, eu acho que fica mais bonito, dá mais certo, tá vendo? Quando a gente faz bem devagarzinho, com medo, parece que não dá muito certo, não. Vá treinando em sua casa para ver se você consegue fazer isso o mais rápido que der. Você treina assim num paninho à parte. Essas flores, muita gente tem dificuldade mesmo. Isso aí é o preto que eu tô colocando, ó, uns cabinhos, que podem ser colocados do lado de fora e pode também cair alguns assim na parte de dentro, que por sinal deu até uma borradinha no branco. E eles seguem passando por debaixo de uma flor, indo para o lado de fora, olha só. Para o centro das minhas flores, eu coloquei uns pinguinhos de amarelo ouro. E todos esses arranjinhos eu fiz dessa forma para o acabamento final do meu conjunto de banheiro, tá certo? Olha só, o amarelo ouro para todas elas. Olha, gente, como ficou. Aquele verde pântano, não é? Dá uma profundidade boa. Aí a minha florzinha rosa.
os acabamentos que eu coloquei para essa pecinha. A gente vai ver também as demais. Olha só como ficou aí o todo dessa nossa última pecinha que eu terminei de pintar agora. Olha essa outra. Aquela profundidade, a florzinha amarela, aquele acabamentozinho que eu deixei com um toquezinho mais de berinjela. E coloquei menos arranjos de flores de batidinhas, não é? Olha só o resultado do todo. Agora, vamos ver essa última pecinha. Eu coloquei bastante flores para essa região de baixo, você pode estar colocando bem menos. Eu queria deixar mais cheio mesmo essa parte aí de baixo, tá? A profundidade dos nossos verdes, verde pântano, oliva e o verde glacial, foi o primeiro que usamos, né? Bom, pessoal, era essa a ideia. Hoje eu vim finalizar o nosso conjuntinho, olha ele todo pronto. Eu espero que seja útil, lembrando que esses riscos, eles podem ser usados, né, em diversos lugares, não apenas para um conjunto de banheiro. Beijos e até um próximo vídeo, uma nova ideia. Tchau!